Gravação iniciada. Ok. Boa tarde. Vamos retornar ao nosso auto-julgamento. O item agora é o 431. Relatoria do Dr. Vinícius, Duratex, processo final 2015-49. Está com a palavra, doutor. Ok. Vamos lá. Acho que eu vou ler alguma parte do relatório da DRJ aqui. Cuido presente, e aí depois eu vou sintetizando o que for possível para a gente chegar na parte principal, que o voto traz já as questões bem claras, mas eu vou ler uma parte aqui do relatório da DRJ só para... Vamos lá. Cuido presente de impugnação manejada pela pessoa jurídica acima identificada, contrária ao resultado do procedimento fiscal tal, de autos de infração em virtude de autoridade tributária haver constatado a ocorrência de omissão de receitas na venda de madeira em pé nos meses de abril, maio, junho, outubro, novembro e dezembro. Tais lançamentos totalizaram as quantias de 5 milhões e tal. Termos de verificação fiscal. Antes de apresentar seus achados, a autoridade tributária consignou que a impugnante enquadra-se nos dois regimes de apuração das contribuições sociais, o cumulativo e o não cumulativo. Intimada a apresentar a memória dos cálculos do faturamento, informada em DIPJ, a impugnante apresentou planilha explicativa por meio da qual a autoridade fiscal verificou que a conta contábil venda de reservas florestais não constava do DACOM, por se tratar de alienação em pé. A partir de então, com base nos contratos de venda que importaram na venda, no valor escriturado contabilmente, a fiscalização entendeu pela inexistência de diferença entre o comércio de madeira cortada e o de madeira em pé, ao menos para fins de tributação das atribuições sociais, e que esta diferenciação era uma forma de planejamento tributário para reduzir o recolhimento de tributos devidos, fundamentando-se em 5 argumentos. Eu vou pular aqui, apreciando a impugnação, a DRJ, os argumentos trazidos na manifestação, na impugnação, são os mesmos de recurso voluntário. Então, vou passar aqui para a decisão da DRJ, que julgou procedente o lançamento, basicamente dizendo o quê? Que venda de florestas para corte, atividade principal da empresa, receita da atividade, regime da não cumulatividade, dizendo que, na verdade, essas vendas de madeira em pé se sujeitam à incidência do PIS/COFINS. Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário no qual reafirma os argumentos trazidos na impugnação e sustenta em síntese que classifica corretamente na contabilidade seus ativos biológicos na conta do ativo não circulante, imobilizado. Vende esporadicamente por questões de necessidade estratégica e de logística seus ativos biológicos como imobilizado, madeira em pé. Não tem no seu objeto social a venda de árvores, mas sim a venda de fruto de árvores, que é a madeira. A venda desses ativos biológicos corresponderam somente a 17% da venda anual de 2011. 17%. Não pratica qualquer planejamento tributário legal, conforme expressamente confirmado pelos julgadores. Não causa prejuízo ao fisco, posto que mesmo que recolhesse as contribuições sobre as receitas de venda de florestas, os seus compradores teriam direito ao crédito PIS/COFINS. É o relatório. Ok. A controvérsia se resume à questão de saber se incide PIS/COFINS sobre as receitas de vendas de produção florestal, madeira em pé, da recorrente, durante os períodos de abril a junho e outubro a dezembro de 2011. Foi precisamente sobre tais receitas que se deu a autuação do PIS/COFINS objeto da lide. Segundo a recorrente, as vendas que foram objeto da autuação são receitas extraordinárias estranhas à incidência de PIS/COFINS. Nesse ponto, a recorrente explica que as vendas de florestas, ativo biológico, não se confundiriam com as vendas de madeira, fruto colhido do ativo biológico, enquanto a alienação de madeiras faria parte do objeto social da empresa, a venda de florestas não seria atividade fim da empresa. A recorrente sustenta que as florestas, árvores, madeira em pé, fazem parte do ativo não circulante, representam bens imóveis e suas vendas são esporádicas e extraordinárias, abrangendo apenas 17% da receita do período. Podem ser consideradas como venda de ativo mobilizado, como também seriam as vendas de árvores laranjeiras por empresa cuja atividade fosse a venda de laranjas.
A recorrente assinala que, na venda de florestas, a empresa compradora fica emitida na posse, sendo responsável pela sua conservação e devolução ao final da colheita. Somente no corte das árvores pela empresa compradora é que se iniciaria o âmbito de incidência do PIS/COFINS. Assevera, ademais, que não há qualquer vantagem econômica às empresas envolvidas, nenhum prejuízo ao erário. Se há tributação do PIS/COFINS nas vendas de florestas, há também o direito ao crédito na mesma medida dos compradores. A recorrente ressalta, por fim, que o Acórdão 3401-01-160 do CARF evidenciaria a não incidência do PIS/COFINS sobre vendas esporádicas de ativo biológico. Por sua vez, o recurso especial do STJ evidenciaria a não incidência do ICMS sobre a venda de árvores. Demonstrarei a seguir que a autuação deve ser mantida, não assistindo razão à recorrente quanto aos argumentos deduzidos em seu recurso. Primeiramente, importa lembrar que o entendimento consubstanciado no RESP 1158 não se aplica ao caso concreto, pois naquela decisão está sendo apreciada a incidência do PIS/COFINS, tributo bastante diverso do PIS. Está sendo apreciada a incidência do ICMS, tributo bastante diverso do PIS/COFINS, e que suscita questões próprias ligadas, sobretudo, ao conceito de mercadoria, circulação de mercadoria. Daí a discussão no referido recurso especial, se as árvores seriam bens móveis ou não, além de todas as questões ligadas ao momento de ocorrência do fato gerador do ICMS, especificamente a circulação de mercadorias. Pois bem, no caso concreto, para o deslinde da controvérsia, mostra-se fundamental perquirirmos a natureza das vendas de madeira em pé realizadas pela recorrente. Para tanto, ganha extremo relevo a análise dos elementos contratuais e contábil-fiscais coligidos durante o procedimento fiscal. Compulsando os autos, pode-se observar que a fiscalização realizou minuciosa auditoria nas operações de vendas da recorrente. Examinando a escrituração contábil fiscal e especialmente os contratos de vendas da produção florestal da recorrente, a fiscalização concluiu que tais operações representam essencialmente vendas de madeira cujo corte e transporte estava sob responsabilidade do comprador. Analisando o termo de verificação fiscal, as folhas 707 a 726, constata-se que a recorrente vendeu madeira em pé a diversas empresas em diversos períodos de 2011. Aí eu trago uma listinha do que foi vendido. Por sua vez, os contratos de tais operações revelam, como assinalou de forma precisa a autoridade fiscal, número 1, que as vendas tinham como objeto a produção florestal, árvores em pé, da recorrente, consistente em volume de madeira, com casca para cada contrato. Número 2, que os preços de venda eram ajustados pela quantidade de madeira extraída, de maneira que, após o corte das árvores, era feita a medição do volume de madeira extraída, o qual deveria ser confrontado com o volume previamente estabelecido em cronograma, a fim de se apurar eventuais acréscimos ao preço de compra do volume excedente. Número 3, que os clientes tinham prazo para a retirada da madeira e limpeza do terreno onde as árvores estavam plantadas. Entendo que tais constatações evidenciam que as vendas de florestas realizadas pela recorrente não foram, letra A, não foram esporádicas ou extraordinárias, pois ocorreram em diversos períodos de 2011, envolveram diferentes clientes e representaram expressivo valor da receita anual de vendas, 17%, como reconhece a própria recorrente, e B, são de fato venda de madeira. O objeto dos diferentes contratos é definido em termos de volume de madeira extraída, produção florestal, e o preço contratual é função do volume de madeira extraída, ou seja, as vendas de florestas, entre aspas, objeto da autuação, são, na verdade, venda de madeira cujo encargo de extração e transporte recai sobre o comprador. Observe-se que o caso vertente não pode ser confundido com aquela outra situação em que o negócio jurídico entre as partes consiste na alienação, aquisição do uso de florestas. Da análise dos contratos apresentados pela recorrente, depreende-se claramente que o objeto do negócio jurídico é a venda de madeira, com o valor do negócio determinado em termos de volume de madeira extraída e com a extração a ser feita pelo próprio comprador nas áreas demarcadas no contrato de compra e venda e dentro do prazo avançado. Neste caso, não há transmissão de uso da floresta em si ou de alienação de seus ativos biológicos, como quer a recorrente.
uma simples alienação da madeira das árvores de uma determinada área florestal. Tal entendimento se alinha perfeitamente com a lição do insigne jurista Caio Mário, segundo a qual aquele que adquire do proprietário de um fundo a madeira existente no mesmo, para recebê-la cortada ou para ele próprio encarregar-se da derrubada, não está positivamente negociando uma coisa imóvel, pois que as árvores de nada lhe servirão enquanto presas pelas raízes. O objeto do contrato é a madeira a ser cortada. O que tem interesse econômico são as árvores destacadas do solo. Lembrando que esse Caio Mário aí é um monstro do direito civil, é um carioca, né? Um dos grandes nomes do direito civil, talvez até maior do que o Washington de Barros, que eu vou citar logo em seguida aí. E Nestor Duarte foi meu professor. Eu também cito ele aí. O fim, nas lições de Washington de Barros e Nestor Duarte agora. Washington de Barros, o fim que se tem em vista na compra e venda de mata é, pois, decisivo. Destinado à derrubada, o que se vende é a árvore abatida, a madeira cortada. Não se trata, assim, de bem imóvel, mas de bens móveis por antecipação. Nestor Duarte, as árvores e frutos da terra, enquanto não separados, consideram-se imóveis, mas podem ser alienados para corte ou colheita, e nesses casos classificam-se como móveis por antecipação. Como já assinalado, os contratos apresentados pela recorrente têm como objeto a madeira a ser cortada, ou, em outras palavras, as árvores destacadas do solo, valendo-me aqui da expressão de Caio Mário. Em todos esses negócios, o prazo e o preço fixados contratualmente estão vinculados à extração de madeira, diversamente do que ocorre em contratos de cessão de uso / exploração de florestas, nos quais a cessão com prazo determinado, valores pré-definidos e preços independentes da quantidade de madeira extraída. É certo que uma floresta, identificada como ativo biológico, perpassa a existência momentânea de um conjunto de árvores, estendendo-se a gerações, por assim dizer, de árvores e outros organismos vegetais e animais, assim como elementos naturais. No caso dos autos, as vendas de madeira em pé não representam de forma alguma a transmissão de direitos amplos sobre o patrimônio florestal, que inclui não apenas elementos vegetais e animais existentes, mas também o próprio potencial de geração de novos elementos, nem tampouco a cessão de direitos sobre árvores, entendidas como uma espécie de força geratriz de árvores em concreto ou madeira. Ao contrário disso, o caso concreto versa sobre alienação de árvores concretas, não de alienação de árvore potencial, de árvore matriz ou de ativo florestal passivo de sucessivas germinações e de renováveis elementos de fauna e flora localizadas em área e tempo fixados contratualmente, cujo preço a ser pago será dado em função do volume de madeira efetivamente extraído pelo comprador. Ou seja, trata-se de alienação de madeira em pé, não de ativo biológico. Trata-se de alienação em que as árvores são objeto de negócio autônomo consistente na extração de madeira. Saliente-se nesse ponto que as vendas de madeira em pé representam a alienação de fruto da floresta. Floresta entendida como ativo biológico que compreende e, ao mesmo tempo, perpassa gerações de árvores e de outros seres vivos e elementos naturais. Nesse aspecto, há estrita semelhança entre a venda de laranjas, para tomar o exemplo citado pela recorrente, e a venda de árvores em pé. Os dois casos tratam de alienação do fruto do ativo biológico, floresta. Na lição de Nestor Duarte, as árvores, os frutos da terra, quando alienados para corte ou colheita, são ambos considerados móveis. Nesta linha, a venda restrita de determinadas árvores de laranjeira também poderia ser considerada alienação de fruto do ativo biológico, uma vez que a própria laranjeira pode ser tomada como produto de uma determinada área florestal. Em suma, pode-se dizer que a alienação de árvores determinadas não se confunde com a cessão de direito de uso ou exploração de uma floresta. Esta envolve direitos mais amplos sobre um acervo de organismos vegetais, de animais e elementos naturais, ativo biológico, enquanto aquela compreende o direito de extração de árvores determinadas, cujo sinalagma está determinado segundo o volume de madeira extraído. Todas essas considerações convergem com as conclusões consignadas pela autoridade fiscal em seu termo de verificação fiscal. Da leitura daquela peça, depreende-se que a fiscalização dispensou para fins de tributação do PIS/COFINS tratamento idêntico às vendas de madeira e de madeira em pé. O simples fato de que nas vendas de madeira em pé o corte e o transporte estão sob a responsabilidade do comprador
não é elemento suficiente para descaracterizar a essência do negócio realizado, qual seja, a venda de madeira. Como decorrência lógica de tal assertiva, chega-se facilmente à conclusão de que as vendas de madeira em pé fazem parte do objeto social da empresa, de maneira que as receitas delas decorrentes são receitas operacionais, sujeitas à incidência do PIS/COFINS. Naturalmente, o reconhecimento de que as vendas de madeira em pé são equivalentes torna despiciente o argumento de que estas últimas são esporádicas ou extraordinárias. Ainda assim, fixando-nos neste ponto específico, não há como aceitar o argumento da recorrente, tendo em vista que, como já assinalado, referidas vendas ocorreram em diversos períodos de 2011, mês de abril, maio, junho, outubro, novembro, dezembro, envolveram diversos clientes e representaram substanciais 17% da receita anual de vendas da recorrente. Sublinhe-se, ademais, que o argumento recursal de que a atividade de venda de madeira em pé não estaria prevista em seu objeto social, não sendo, portanto, passível de tributação pelo PIS/COFINS, revela desprovido de razoabilidade. Na verdade, é sem sentido. Se tal pensamento fosse verdadeiro, bastaria diversas empresas excluir diversas atividades de seu contrato social para tornar o campo de tributação pelo PIS/COFINS bastante restrito. O despropósito de tal argumentação tem sido afastado em diversas decisões jurisprudenciais e administrativas, entre as quais veja-se, por exemplo, o julgamento emblemático do RESP 1210.655 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto vista do Teori Zavascki, cuja ementa e excertos do voto seguem transcritos. Aqui eu vou ler só um trechinho do voto que marca exatamente esse pensamento. A circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte não é, por si, suficiente para excluí-la da incidência das contribuições. Aí eu vou lá no finalzinho, lá no corpo do voto também. Na verdade, lá no item 4, lá no voto, na verdade, a jurisprudência do STJ nunca fez essa distinção entre operações próprias do objeto societário e operações a ele estranhas, para fins de considerar ou não as correspondentes receitas como faturamento. Na verdade, o ministro resume depois, fala assim, se é uma receita isenta, está previsto na lei, se não é, não está. Não é a questão de estar ou não no objeto societário que faz com que uma determinada receita seja isenta ou não. Como se vê, a circunstância de determinada receita não decorrer de atividade não prevista no objeto societário da empresa contribuinte não é suficiente para excluí-la da incidência do PIS/COFINS. Em face das considerações acima expostas, resta evidente que incide PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes das vendas de madeira em pé por parte da recorrente, independentemente do fato do ativo biológico ser classificado no ativo mobilizado. A classificação fiscal do ativo biológico não se confunde com a natureza fiscal das receitas decorrentes de venda de madeira em pé. Quanto aos argumentos da inexistência de prejuízo ao fisco, ainda que tal assertiva fosse considerada como verdade absoluta, não seria suficiente para afastar a conclusão de que os negócios praticados pela recorrente são, em essência, vendas de madeira, que fazem parte do objeto social da empresa e que, portanto, devem ser levados à tributação do PIS/COFINS. De semelhante modo, todas as discussões acerca da natureza, móvel e imóvel, dos bens pela recorrente ou de sua classificação fiscal perdem relevo diante do fato de que as vendas de madeira em pé são, de fato, vendas de madeira semelhantes às demais vendas, não tendo qualquer importância para efeitos da definição da natureza tributária de tais operações, se o corte e o transporte são de responsabilidade do comprador. Aí eu repiso algumas coisas e nego o provimento, no final das contas. Cito um acordo que ele diz que apoiaria o entendimento dele, eu cito no final aí, e na verdade ele afasta tal entendimento, dizendo que, voltar aqui, pode dizer que tanto o caso tratado nos autos como aquele apreciado no acordo 3401 não representa alienação esporádica de ativo biológico, mas negócio autônomo, típico e frequente de venda de madeira por empresa que tem tal atividade como objeto societário. Ok, então com isso o senhor está negando o provimento. Passa ao doutor Walker. Com o relator, presidente. Ok, doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato.
O povo tá gastando, né, presidente? Fala sério, né? Esse voto aí do Vinícius achei sensacional. O cara tá indo longe, viu? Muito bom. Obrigado. Parabéns. Vou com o relator, viu, presidente? Obrigado. Doutor Corinto. Pois parabéns, Vinícius, pela pesquisa aí, muito interessante. Só um detalhezinho, ele reclamou, se eu não estou enganado, que a tributação devia ser feita quando ele efetivamente explorasse essa madeira, né? Quando ele cortasse, enfim. A questão que se põe é a seguinte, ele não reclamou que a tributação estava sendo feita num determinado momento em vez de outro? Não, as vendas foram concretizadas, né? Isso é fato morto aí. Só deixa eu te perguntar, o contrato previa uma mensuração dessas madeiras, né? Isso. Pois ele não diz assim, olha só, que me tributem lá quando eu cortar a árvore, e não aqui quando eu celebro o contrato. Não está sendo tributado quando celebra o contrato, está sendo tributado a partir da venda já realizada. Né? Ele usa esse argumento de que é ativo mobilizado, certo? E aí, quando ele passa isso pro adquirente, continua sendo ativo mobilizado. Então, o argumento dele... Então, ele não incide, não é questão de incidir depois. Ele fala que simplesmente que não incide. O que incidiria na visão dele seria eventual venda do adquirente. Porque, olha só, se essa madeira em pé entra no ativo dele, realmente não dá para tributar enquanto ela está lá no ativo, concorda? A questão não é a madeira em pé que está no ativo. O que está no ativo dele é a floresta, que é diferente da madeira em pé. O que ele vendeu é a madeira em pé, que se distingue da floresta. A floresta tem várias gerações, certo? Ele não tá alienando a floresta, ele está alienando a madeira. Concretizou-se um negócio de venda de um volume de madeiras lá, certo? Sim, isso está perfeito. Isso aí ele tem que contabilizar como uma venda de madeira, independentemente da classificação no ativo da floresta. Tudo que ele vai fazer com a floresta, tipo benfeitorias e etc., isso é uma coisa. Outra coisa é a baixa na contabilidade dele desse tipo de venda. Ok. Acompanho o relator, presidente. Ok, doutor Corinto. Doutor Rafael. Presidente, parabenizo o relator também. Eu botei na caixa de mensagem aqui um voto que já julgamos sobre o assunto floresta, inclusive foi o de minha relatoria, e eu citei o doutor Corinto e voto para o relator. Citou o doutor Corinto, então o doutor Corinto já é expert no assunto. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Você ia falar alguma coisa, Corinto? Não, eu ia falar que eu me lembro desse processo aí que o Rafael tá se reportando a ele, e naquele caso lá, efetivamente, não era, a questão não era madeira em pé, né? Eu me lembro que eu cheguei a olhar esse voto seu, Corinto. Era venda de floresta, né? Bem parecido. Mas era um outro caso, por isso que eu nem cito aí. É muito diferente desse caso. Eu me lembro Tem um de ter processo analisado o teu voto. É o Ok. processo da doutora Denise. Processo da doutora Denise, acórdão 3302-007-595. Só que aqui é aquisição, não é venda. Aqui é o momento de tomada de crédito. Aí se discute quando que deve ser tomado o crédito. Se é o momento que ele comprou
ou o momento que ele retirou e introduziu essa mercadoria no patrimônio dele, levou lá para o estoque. Mas isso aqui é outra coisa, o da Denise é compra, não é venda. Eu lembro de ter analisado esse voto realmente e não cito aí exatamente porque não é outro caso. Bom, então vamos passar para o próximo item da pauta, que é o 432, da relatoria do Dr. Corinto, a EISA. Ok. O senhor está com a palavra, doutor Corinto. Então, pois não, presidente. Até que, enfim, eu vou conseguir relatar um processo nessa reunião. E eu vou ser bem breve, presidente, porque esse processo nós já julgamos vários, se não me engano, na reunião do mês de junho, e esse aqui da EISA ficou para trás porque o valor dele é superior a 1 milhão. Então, só para relembrar os colegas, aqui é ressarcimento. A questão a negativa foi porque houve duplicidade. Na manifestação de inconformidade, ele diz que não se trata de pedidos em duplicidade, porque os créditos, apesar de tratar dos mesmos períodos, eles não tratam dos mesmos créditos, que foram apurados extemporaneamente. E basicamente é essa a discussão. A DRJ não deu o direito e ele reprisou as alegações e aduz que o pedido de ressarcimento original do trimestre já havia sido analisado e decidido quando do protocolo do pedido de ressarcimento do crédito extemporâneo ora tratado. Isso é uma nova alegação e é esse o relatório sintético, presidente. Passe ao voto. Não dá para desligar minha... Toda hora eu esqueço. Bom, não há preliminares e eu começo dizendo que as alegações trazidas no recurso voluntário são basicamente as mesmas da manifestação de inconformidade, exceto esse adendo de que o pedido de ressarcimento já havia sido analisado e decidido quando do protocolo do pedido do ressarcimento do crédito extemporâneo, que ora está sendo tratado. Nada obstante, tal alegação é preclusa por não ser ofertada quando da manifestação de conformidade e, nesse particular, não pode apreciada agora sob pena de supressão de instância. E aí eu trago novamente a decisão recorrida que adoto nos termos do RICARF pelo didatismo. Ela diz, então, que a interessada pleiteou o direito relativo ao primeiro trimestre de 2008, no valor de 307 mil e alguma coisa. Posteriormente, em 20 de janeiro de 2012, ela apresentou novo pedido relativo ao mesmo período de apuração no valor de 1.204.000. A interessada foi intimada em 2012 a cancelar o pedido em duplicidade e a retificar o primeiro pedido efetuado, mas não efetuou a retificação e aí foi emitido o despacho de decisório indeferindo o PER. O contribuinte alegou o pedido
dizendo que era extemporâneo, que a legislação não impede o pedido complementar do direito de crédito, e o único impedimento seria o decurso de 5 anos, e com isso a decisão diz que não tem razão, porque o parágrafo 14 do 74 da 9430 dispõe que a Secretaria disciplinará o disposto no artigo, conforme quanto à fixação, etc., e critérios, fixando o critério de prioridade para apreciação. Depois, a IN 900 de 2008 disse que, no seu artigo 28, que a impossibilidade teria que fazer o pedido mediante a utilização do PERDECOMP na impossibilidade meio papel. Cada pedido, essa que é a questão, cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação. E não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de ressarcimento complementares, já que o artigo 28, parágrafo 2º da IN 900, o pedido deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre líquido das utilizações por desconto ou compensação. Basicamente é isso. O procedimento correto seria, se não identificado crédito, não incluído da DACOM, a interessada devia retificar as declarações apresentadas, inclusive pedidos de ressarcimento. E, posto isso, eu conheço parcialmente do recurso e nego o provimento ao recurso contrário. Tá, então, a única coisa para não ficar incoerente, Coito, que lá em cima você diz recurso voluntário e preenche os demais requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, apreciado e conhecido. Então, só para você ajustar isso aí, que senão você está conhecendo parte. Tá? Ah, entendi. Entendeu? Logo no início. Esse aqui é um... A gente já mantém default ele aí. Então, a gente acaba mantendo mesmo quando a gente não conhece. Então, só para... Vamos colher os votos. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Eu voto com magnânimo relator. Ok, então, magnânimo, pô, cara, só tem um monstro aqui, eu vou ter que fazer umas aulas de português, mas não é português, qualquer português, tem que ser um português culto, né, aquele português do nível para poder participar das sessões, né, tá ficando difícil. Doutor Walker Araújo, famoso Barba. O relator. Como relator, me surpreendeu agora. Doutor Jorge. Bom, Antônio. Zé Renato. O relator, presidente. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, foi negado provimento por unanimidade. Item 432. Vamos agora ao item 433. O que acontece aqui? Vamos ver. Da doutora Denise Guarani Siderúrgica Mineração. A senhora está com a palavra. Senhor presidente, são 4 processos iguais, só que o 437, o último, ele abrange uma preliminar e um item a mais que é de energia elétrica. Então, eu vou ler... Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo item 437, então, né? Ok? Ok. Então tá, então vamos começar, a doutora Denise, o item 437, da empresa Guarani, o processo final 2011-20. A senhora está com a palavra. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante o despacho decisão eletrônico de folha tal, que indeferiu totalmente o crédito solicitado de R$ 1.369.682,
referente ao crédito presumido IPI, apurado no quarto trimestre de 2003, pelo regime alternativo instituído pela Lei 10.276 de 2001, e, consequentemente, não homologou as compensações vinculadas ao processo. Conforme o despacho decisório eletrônico, o pleito indeferido pela autoridade administrativa, em razão da ocorrência de glosa de crédito presumido, considerado indevido em procedimento fiscal. A análise identificou um saldo negativo de R$ 160 reais, que deverá ser compensado no período seguinte, conforme disposto no artigo 11, parágrafos 3º, 4º da Instrução Normativa 69/2001. Segundo o termo de verificação fiscal de folhas tais, no recurso da ação fiscal para verificação da legitimidade do pedido de ressarcimento e compensação do crédito presumido IPI do quarto trimestre de 2003, a fiscalização constatou as seguintes irregularidades nos custos utilizados para o cálculo do crédito presumido IPI. 1. Itens incompatíveis com o conceito de insumos previstos na legislação. São gastos contabilizados nas contas tais, utilizados no processo produtivo, conforme informado pela contribuinte no demonstrativo fornecido, não atendem ao conceito matéria-prima ou produto intermediário, já que não exercem contato direto com o produto produzido, ou são partes e máquinas, equipamentos e veículos, ou são gastos de manutenção de material de consumo, não gerando, portanto, o direito ao ressarcimento das contribuições de PIS e COFINS na fórmula do crédito presumido de IPI. 2. Irregularidade no custo incorrido com o insumo carvão vegetal. Os exames realizados na contabilidade e nos demonstrativos apresentados pelo contribuinte revelam que o carvão vegetal consumido no período provém de 3 fontes distintas: aquisição de terceiros, produção do próprio estabelecimento e emissão de notas fiscais complementares à dos fornecedores. 2.1. Insumos desacompanhados do documento hábil. A própria empresa emitia notas fiscais de entrada na aquisição do insumo do carvão vegetal, utilizando-se para o transporte do produto e posterior lançamento nos livros fiscais. Afastou-se a pretensão do contribuinte em calcular o crédito sobre essas aquisições, porque deveria o próprio fornecedor emitir regularmente a respectiva nota fiscal, documento hábil para lastrear o crédito presumido de IPI e prevenir a escrituração da receita das divendas. É pré-requisito, conforme dispõe o artigo 1º da Lei 9.363 de 96, para fazer jus ao crédito presumido IPI, a incidência das contribuições PIS e COFINS sobre as aquisições no mercado interno de insumos utilizados no processo produtivo. 2.2. Matéria-prima obtida por meio de empréstimo terceiro. Por não haver previsão legal para o aproveitamento, a parcela referente ao valor de carvão vegetal recebido de empréstimo obtido pela Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré, CNPJ tal, referente a créditos com pessoas ligadas às empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, deve ser excluída do cálculo do custo do carvão consumido, que formará a base de cálculo do crédito presumido, uma vez que só poderão estar integrados insumos adquiridos pelo próprio contribuinte. 3. Glosa no mês de dezembro de 2003 de energia elétrica produzida por termoelétrica do estabelecimento industrial. Regularmente cientificado do despacho decisório, o contribuinte ingressou com a manifestação de conformidade, no qual alega em síntese: o processo produtivo da empresa envolve os materiais e insumos utilizados para manutenção e funcionamento de máquinas e equipamentos na produção, tais como peças, materiais, combustíveis e gases consumidos na produção. Mesmo que não integrem o produto industrializado, tais custos integram o processo de industrialização e, por isso, classificam-se como custos de matéria-prima. 2. Cite-se ainda que a regra de apuração do crédito presumido de IPI, previsto no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 3º da Instrução Normativa 2397, vigente à época da constituição do crédito em análise, determina a apuração do acumulado de todas as matérias-primas dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem utilizados na produção. Neste cálculo, portanto, estão incluídos os custos de todo o processo produtivo, ainda que tais matérias não exerçam um contato físico com o bem produzido. A respeito, há precedentes jurisprudenciais, precedentes administrativos e soluções de consulta. Inclui-se entre as matérias-primas e produtos intermediários aqueles que, embora não integrem no novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização. Ante exposto, deverão os custos de peças e materiais de manutenção de máquinas, equipamentos e forno, ferragem, matérias de construção no processo produtivo integrar o valor do crédito presumido de IPI, pois fazem parte do custo de produção do ferro rugoso. 4. Quanto à inclusão dos custos do carvão vegetal do valor do crédito presumido do IPI, a decisão impugnada excluiu do cálculo os custos do carvão vegetal utilizado no processo produtivo, sob o argumento de que sua aquisição teria ocorrido sem a incidência do PIS e da COFINS, porque o hora adquirido de pessoa física, hora adquirido de produção própria, hora adquirido de permuta ou compra de perante terceiros. Todavia, não obstante o crédito presumido IPI refletir suposto ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, em verdade, não quer dizer necessariamente que o vendedor-fornecedor tenha que ser contribuinte da referida ação, ou que a operação de aquisição ou produção de matérias-primas tenha necessariamente de ter sido tributada pelas contribuições de PIS e COFINS para a inclusão dos custos no cálculo. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do CARF, acolhe essa pretensão do contribuinte. Ademais, também já analisou a matéria em comento, tendo concluído que a Instrução Normativa 2397 extrapolou as regras previstas no artigo 1º da Lei 9.663 de 96, ao incluir da base de cálculo do benefício ao crédito presumido IPI as aquisições relativamente aos produtos de atividade rural, de matéria-prima e insumo de pessoas físicas que naturalmente são contribuintes diretos do PIS e da COFINS. Quanto ao carvão vegetal obtido perante a empresa siderúrgica do Vale do Pindaré, parece que há sempre um custo para impugnante através do pagamento da referida aquisição, que na presente situação ocorreu dentro do trimestre gerador do crédito presumido IPI. A comprovação da referida operação se evidencia conforme planilha apresentada. Portanto, a primazia e a verdade material, que prescinde o processo administrativo e tributário, há de ser reconhecidas as aquisições de carvão vegetal retrocitadas. Diante da ausência de fundamentos claros e específicos pela negativa do crédito sobre a energia elétrica produzida por termoelétrica do estabelecimento industrial, deve ser declarada nulidade do despacho decisório, pois não foi possível o contribuinte exercer seu direito de defesa. Ao final, requer o reconhecimento do crédito presumido IPI no valor total pleiteado, assim como a homologação das DECOMPs apresentadas. A lide foi decidida pela 12ª turma da DRJ de Ribeirão Preto, nos termos da emenda abaixo transcrita, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. E resignada, a contribuinte apresentou um prazo legal recurso voluntário às folhas tais, no qual represou as alegações da manifestação de inconformidade e acredita e acrescenta em sua defesa a nulidade do despacho decisório por preterição do direito de defesa e a existência de crédito tributário a ser ressarcido. Deve ser observada a correção monetária. Nesse sentido, cita a súmula do STJ 411, por fim, requer reformado o acordo para que seja reconhecido o crédito IPI no valor total pleiteado. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. Vou te pedir para passar o voto, mas tem muita coisa que dá para você dar uma resumida nesse voto. Sim, eu vou resumir, pode deixar. Se a senhora for ler essas 21 páginas aqui, vai ser... Não, pode deixar que eu vou resumir. Então pode passar o voto. Considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade dele, temos que conhecimento da previsibilidade da nulidade. Essa eu sou obrigada a ler, senhor presidente. Não, tudo bem, a senhora pode ler tudo. Eu só estou te pedindo... Não, eu vou resumir. Se der para dar uma resumida... Em sede preliminar, defende a recorrente a nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa, com base no argumento de que a decisão não implicou claramente o motivo da glosa do crédito sobre a energia elétrica consumida no processo industrial. Previamente, cabe ressaltar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses de nulidade do despacho decisório encontram-se estabelecidas no artigo 59. No caso em tela, não se vislumbra nenhuma das situações. Com efeito, o citado despacho decisório foi proferido por titular da unidade da Receita Federal do Brasil. Além do mais, integra no relatório da autoridade fiscal o documento de folhas 338, intitulado como Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido, 4º trimestre de 2003, como se constatem sem dificuldade, o texto referente à glosa é autoexplicativo. Dezembro, glosada a energia elétrica produzida por termoelétrica do estabelecimento industrial no valor X. Verifica-se que a glosa teve como fundamento o fato de ser produção própria e não de aquisição de insumo. No caso contrário do alegado,
pela recorrente, o julgador ACOF fez um longo arrazoado sobre quais insumos que geram direito ao crédito presumido do IPI, destacou várias leis e pareceres que tratam sobre o assunto, para concluir que os custos com energia elétrica produzida por termoelétrica do industrial não integram um cálculo presumido por falta de previsão legal. Vale ressaltar que os argumentos utilizados a respeito da glosa do insumo do carvão são os mesmos a serem utilizados para o insumo da energia elétrica. Ora, não existe unidade alguma no reconhecimento da tese da existência de um direito no seu indeferimento num caso concreto por falta de comprovação dos requisitos legais para exercê-lo. Sabe-se que a finalidade do crédito presumido realmente foi a desoneração das exportações. Entretanto, a desoneração deve ocorrer nos limites estabelecidos pela própria lei que regula o benefício. Consta dos autos que a apuração é feita com base no regime alternativo da Lei 10.276, por opção própria do contribuinte. E o artigo 1º, parágrafo 1º da referida lei estabelece 2 requisitos para serem cumpridos para que haja direito ao crédito. O primeiro deles é a aquisição e o segundo é que sobre as aquisições haja incidência da contribuição física por FIIs. No caso da energia elétrica, apesar de não existir uma linha elaborada de defesa a respeito ao assunto, verifica-se pelo qual consta nos autos que a energia produzida pela própria recorrente não houve aquisição, pois só é possível adquirir algo de um terceiro. Cabe ponderar, outro assim, que no curso do procedimento de verificações dos pedidos de compensação, a questão da energia elétrica foi devidamente examinada e objeto de intimações à empresa contribuinte e respostas, sempre com o escopo de que fossem apresentados documentos fiscais alusivos às aquisições geradoras do crédito pretendido, o que não foi atendido. Além disso, os processos de ressarcimento e compensação, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é óbvio que o ônus de provar o direito líquido e certo oposto à administração cabe ao contribuinte. Ainda da leitura das robustas peças defensivas colacionadas, os autos revelam que a recorrente não só compreendeu como se defendeu, mesmo precariamente, da glosa dos créditos pretendidos. Por essa razão, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada. Vamos colher os votos sobre a preliminar. Doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker. Com a relatora, presidente. Jorge. Com a relatora. Renato. Com a relatora, presidente. Corinto. Acompanho. Rafael. Acompanho. Também acompanho, então, afastada preliminar. Pode continuar, doutora. A recorrente é pessoa jurídica de privado que atua no ramo industrial preponderantemente na fabricação de ferro gusa, e sua produção envolve basicamente a utilização de 4 tipos de matéria-prima: minério de ferro, carvão vegetal, quartzo e calcário. O processo de produção se concentra na purificação de minério de ferro de modo a transformá-lo em um produto com maior e mais puro teor de ferro. O carvão vegetal funciona como combustível para reações químicas. O carbono e o oxigênio atuam durante o processo de redução no alto forno, onde se obtém o ferro gusa e resíduos. São 3 questões a serem abordadas no presente caso: o conceito de produto intermediário no âmbito do IPI, a apuração do crédito presumido em relação à aquisição de carvão vegetal e energia elétrica e a correção monetária ao creditamento IPI. Feitas essas considerações, para facilitar a compreensão das matérias, passa a análise dos créditos glosados. Bom, a peças e materiais de manutenção já é pacífico, né, que não geram direito ao crédito, pois foram utilizados de forma indireta do processo produtivo. A recorrente não apresentou no recurso voluntário os argumentos dos quais entende que cada um dos itens desgasta com o contrato do produto final, sendo que o ônus de realizar tal demonstração, eventualmente, acompanhado do laudo técnico que comprovasse tais alegações. Então, nessa parte, eu juntei também uma decisão da Câmara Superior. Portanto, está consolidada a interpretação segundo a qual os materiais indiretos, aqueles que não se desgastam mediante contato físico com o produto em fabricação, não são aptos a gerarem crédito IPI, que é justamente o caso desses materiais. Sendo assim, eu mantenho a glosa desses itens acima. Ok, pode continuar. Relativamente ao carvão vegetal, o termo de verificação fiscal nos mostra que o carvão consumido no período provém de 3 fontes distintas:
aquisição de terceiros para a produção própria do estabelecimento e emissão de notas fiscais complementares dos fornecedores. A fiscalização glosou do cálculo do crédito presumido aquelas aquisições em relação às quais não houve incidência do PIS e da COFINS, que compreende em aquisições de pessoas físicas e o custo da produção própria do carvão. O termo de verificação fiscal acrescenta ainda que, por não haver previsão legal para o aproveitamento da parcela referente ao valor do carvão vegetal recebido em empréstimo obtido da Companhia Siderúrgica Vale do Pindaé, referente a créditos de pessoas ligadas às empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, devem ser excluídas do cálculo cujo carvão consumido. Já no acordo recorrido, restou decidido que os valores referentes a entradas de insumos produzidos pela própria recorrente, aos recebidos com empréstimos e aquisições de não contribuintes, não integram o cálculo do crédito presumido por falta de previsão legal. Aquisições de matéria-prima de pessoas físicas. A questão de aquisição de matéria-prima de pessoas físicas encontra atualmente pacificada no RESP 993-164, decidido de forma sistemática dos recursos repetitivos, cuja a emenda transcreve-se a seguir. Verifica que no julgamento do STJ acima citado foi precedente para a edição da súmula 494, na qual sua redação não deixa margem de qualquer dúvida. Verifica-se, pois, bom, eu acho que esse também é uma questão que ela é já pacificada. Assim como visto, apesar de haver uma sensível... Trata-se... aí eu coloquei aqui uma jurisprudência do CARF, nesse sentido. Ainda quanto da aquisição do carvão vegetal adquirido por pessoa física, consta no termo de verificação fiscal outro argumento motivador da glosa, de que tais insumos estão desacompanhados de documento hábil, tendo em vista que as notas fiscais de entrada foram emitidas pela própria contribuinte. Ali eu transcrevo... Quanto à questão da documentação, entendo que a nota fiscal de entrada é um documento hábil nos termos da legislação tributária e está em consonância com dispositivos dos artigos 396, inciso 2, combinado com o artigo 4341 do RIP de 2010, que autoriza a emissão de nota fiscal de entrada emitida pelo estabelecimento adquirente de matéria-prima, produto intermediário de material de embalagem, remetidos a qualquer tipo por particulares ou firmas não obrigadas a emissão de documentos fiscais. Ora, como dar efetividade ao disposto acima, quando o produtor rural, pessoa física, não é obrigado a emitir nota fiscal? Em contrapartida, a recorrente apresentou escrituração fiscal, balancetes mensais, além de planilhas e demonstrativos de aquisição e consumo mensal dos insumos, que deram suporte ao crédito pleiteado. Neste ponto, assinale-se que, segundo a informação prestada pela contribuinte, as folhas 102, informação esta que não foi contraditada pelo fisco, após os pagamentos dos fornecedores, foram devidamente documentados através das notas fiscais de entrada, a qual foi arquivada juntamente com o recibo de pagamento, a cópia do respectivo cheque de pagamento ao fornecedor, assim entendo que afastado o óbice da falta de documento fiscal. Dessa forma, deve ser reconhecido o direito ao crédito presumido IPI nas aquisições de carvão junto a pessoas físicas. Esse é um tópico, presidente. Posso continuar? Pode, porque isso aí é pessoa física, não é isso? Isso, é. Cooperativa, então isso não tem nem que discutir. Tá, esse eu vou resumir, que é o custo da produção própria de carvão e energia elétrica. Afastando, porque, inclusive, eu citei um voto do conselheiro Antônio Carlos Atublin, né, porque, no caso, não houve aquisição. O carvão é produzido pela própria contribuinte, assim como a energia elétrica também. Aqui eu citei uma jurisprudência desse conselho. E, dessa forma, eu mantenho a glosa da produção de carvão e energia elétrica produzida pela própria contribuinte, porque não houve aquisição do produto. Portanto, deve ser mantida a glosa referente à matéria-prima de produção própria. Posso seguir, presidente? Pode. Mas depois a gente vai... Pode. Matéria-prima adquirida mediante empréstimo.
segundo o termo de verificação fiscal, por não haver previsão legal para aproveitamento, a parcela referente ao valor do carvão vegetal recebido em empréstimo obtido da Companhia Siderúrgica Vale Pindaré, referente a créditos de pessoas ligadas a empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, deve ser excluída do custo do carvão consumido. Com relação a relação ao carvão recebido por empréstimo, a alega recorrente que sempre há custo através do pagamento pela referida aquisição. No entanto, como constatado no termo de verificação fiscal, não há nos autos documentos que comprovem o referido pagamento. Dessa forma, eu mantenho a glosa em relação à matéria-prima carvão vegetal obtida por meio de empréstimo terceiros. Esse é da atualização de créditos pleiteados. Aqui eu entendo como devido, em razão, tem um julgado, um RESP 993-164 da STJ, que diz que sobressai a ilegalidade da instrução normativa que extrapolou os limites impostos na Lei 9.673 ao excluir da base de cálculo do benefício crédito presumido as aquisições referentes a produtos oriundos da atividade rural, matéria-prima e insumos de fornecedores não sujeitos à tributação pelo PIS e COFINS. Então, ali, essa decisão, ela entende que, nesse caso, é devida à correção monetária. Analisando a decisão supra, constata-se que a correção monetária do crédito presumido restou autorizada pelo STJ em razão dos seguintes pressupostos. A restrição da aplicação do crédito presumido IPI por meio de instrução normativa considerada, então, exorbitante em relação à lei que institui o benefício. B. Indicação da correção monetária ao crédito presumido calculado sobre aquisições de insumos junto a pessoas físicas e cooperativas não contribuintes à contribuição. E oposição constante de ato estatal impedindo a utilização desse crédito. Aqui eu colacionei uma decisão da Câmara Superior nesse sentido, e existe também uma súmula 154 que determina que a posição ilegítima ao ressarcimento do crédito presumido IPI, a correção monetária da taxa Selic deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido do contribuinte, conforme artigo 24 da Lei 11.457. No caso em análise, a controvérsia refere ao crédito presumido decorrente da aquisição de insumos junto a pessoas jurídicas, físicas, não contribuintes do IPI, crédito esse indeferido pela repartição de origem, em relação ao qual não houve oposição no momento de sua apreciação por parte da autoridade administrativa competente. Assim, entendo que, em vista de que houve resistência legítima configurada ao reconhecimento do direito do crédito PI, no que tange a aquisição de insumos, carvão vegetal, adquirido por pessoa física, apenas em sede de recurso voluntário é de ser provido recurso para reconhecer o direito à atualização devido de tais créditos nos termos da súmula 154. Diante do exposto, conheço do recurso para afastar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar parcial provimento para reverter as glosas relativas a aquisições de carvão de pessoas físicas e para que, sob esses valores dos créditos reconhecidos em sede de recursão, incida a taxa Selic, conforme enunciado da súmula 154. É com o meu voto, senhor presidente. Ok. Eu passo a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora. Passo a palavra ao doutor Walker. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Ok. Doutor Zé Renato. O relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho a relatora, dando os parabéns. O voto realmente extenso e bem trabalhado, né? Obrigada, Corinto. Doutor Rafael. Acompanho e parabenizo a relatora, presidente. Eu também voto com a relatora, de tal forma que ficou acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial para reverter as glosas relativas à aquisição de carvão de pessoas físicas e para que, sobre os valores dos créditos reconhecidos incida, vou tirar isso aqui em sede de recursão, incida a taxa Selic, consoante o enunciado de súmula CARF número 154. Ok? Presidente,
Todos os processos são iguais, só que o 433, 434, 435, 436 não tem preliminar. O único que tem preliminar é o último que eu acabei de ler. Tá, eu vou copiar esse mesmo resultado, tirando a questão da preliminar. 436, então vamos lá. Então, qual é a unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas? Tá. Copiado para o 435, copiado para o 434 e para o 433. Muito bem. Com isso a gente botou todos estes aqui. Agora o próximo vai entrar o Guarani. Vocês querem um intervalo? Parece que a Denise... Oi? Por mim, não sei. Uma curtinho aí, 5, 10 minutos. Então, bom, vamos fazer um intervalozinho aí de 5 minutos, pronto. São 4h13, 4h18, ok? Então, o 435 e o 36 é igual ao 437. É isso, né, Denise? Corinto são todos iguais, somente o 437 tem preliminar, o resto tudo igual. O 433, 434 também. Não, são todos iguais, só o 437 que tem a energia elétrica e o preliminar. Entendi. Isso.